Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Você que está me ouvindo, está participando com este momento do meu canal José Maria, o pregador da cruz, o pregador da palavra de Deus. Você que está já me conhecendo devagarzinho, vai conhecendo a minha palavra, o meu conhecimento, o meu entendimento da palavra de Deus. Conto com a tua ajuda para você nos ajudar a divulgar esse canal. É simples, você pode dar um like, você pode compartilhar, você pode visualizar, você pode também até dar um dislike. Você pode também se inscrever no nosso canal. Convido você a se inscrever no nosso canal. Canal simples, muito simples. É a palavra de Deus, pura, crua e nua, sem rodeios, sem invenções, sem maquiação. É a palavra de Deus. Eu vou ler na Bíblia a palavra de Deus para você e vou dar uma explicação para você dentro do contexto da palavra de Deus, sem muitas delongas, sem muita enrolação, mas objetivo no que a palavra de Deus é em si, objetiva. Porque assim a palavra de Deus vai e não volta vazia na vida daquela pessoa que deseja ardentemente conhecer a palavra de Deus. Pois bem, meus amados, eu quero então passar para você, que falei para você ontem que ia trazer para você a respeito da palavra de Deus sobre a profecia do profeta Isaías no capítulo 53, a profecia sobre o Messias que veio, a profecia que viria, a profecia que falava sobre o Messias que viria primeiramente no primeiro estágio para a humanidade. Ele viria como servo e depois viria como rei todo-poderoso. Ok? Então eu vou passar para você a primeira etapa da vinda desse Messias, a respeito do que eu falei ontem, a respeito da a figueira que secou, a figueira que secou, a figueira que foi rejeitada, a figueira que foi cortada e foi jogada no fogo a princípio, que foi a nação de Israel. Disse a você também que a nação de Israel hoje está no profundo sono espiritual, no profundo descanso espiritual, porque na verdade houve uma rejeição a seu Messias. Então Deus a colocou por um momento no sono espiritual para tratar no outro plano com os gentios, nesses 2000 anos de existência do verdadeiro cristianismo, que é o cristianismo bíblico e não o cristianismo do mundo, onde você tem muito ouvido falar o cristianismo que envolve um conglomerado de religiões. Não é isso aí, não. A Bíblia fala sobre o cristianismo baseado em Cristo Jesus, tá certo? Você não pode fazer uma mistura de religiões pagãs e não pagãs e colocar no balaio e achar que isso é cristianismo. Porque a palavra cristianismo vem de Cristo. Então, quem segue a Cristo verdadeiramente falando pela Bíblia são os verdadeiros cristãos. Quem professa Jesus são os verdadeiros cristãos. Quem anda com Jesus são verdadeiros cristãos. Quem pratica as verdades de São Jesus são os verdadeiros cristãos. Não são aqueles que realmente têm uma religião que usa um símbolo de uma cruz, um crucifixo e alguns adereços e se intitula cristãos. Não, isso é um erro, né? Isso é um erro totalmente, isso é uma Babilônia totalmente religiosa e não cristã bíblica, judaico-cristã bíblica, correto? Para nosso entendimento, passo para você aqui. Em Isaías 53, vou ler para você aqui um texto que fala sobre o Messias que viria em carne e osso. E assim aconteceu. Eu vou ler para você, você vai ter uma compreensão. Aqui fala então que Isaías 53 fala: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque aqui começa a mostrar toda uma leitura, uma literatura que Isaías, o profeta, recebeu esta revelação do Deus Todo-Poderoso para ele narrar aqui. Não é de exclusividade do profeta, não é entendimento do profeta, não é
como você, um amanuense, um escritor, um editor que escreve um livro, um artigo, qualquer coisa, uma revista, e coloca seu próprio nome como fosse ele, o autor, que teve uma inspiração pessoal e escreveu aquilo. Não, aqui Isaías recebeu a revelação de Deus. Então fala assim: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós, Isaías, judeus do passado, há 2.500 anos atrás, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aqui mostra claramente também, deixa claro aqui, que toda esta imagem de Jesus Cristo hoje é criada pela sociedade moderna e pós-moderna, artistas plásticos, né, que fizeram vários quadros, várias pinturas de Jesus Cristo com olhos verdes, azuis, olhos castanho, cabelos loiros, cabelos morenos, tentando adequar-se a um Jesus, a sua cultura, uma cultura anglo-saxã, uma cultura europeia, uma cultura ariana, uma cultura para tentar dizer que Jesus era uma pessoa assim. Não, a Bíblia fala aqui, olhando nós para ele, versículo 2, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então Jesus não era um padrão de beleza para a sua época. É exemplo clássico, quando você vai no Velho Testamento, mais lá para trás, você vai ler sobre a vida de o rei Saul, e aí sim você vai encontrar uma pessoa que era mais alto de sua nação e um homem mais bonito da sua geração na nação de Israel. Ali era beleza física, beleza facial, tá certo? Aqui não. Jesus veio e fala claramente: nenhuma beleza víamos para que contemplasse ele. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Por que trabalhos? Porque ele foi carpinteiro junto com o pai dele. O pai dele, José, era carpinteiro de ofício. E a geração dele também, eu creio que era carpinteiro de ofício. Era uma das profissões que havia em Israel no tempo de Jesus para trás. E assim por diante. Então, eles experimentaram os trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. Novamente, aqui reforça a beleza exterior, não está em pauta perante Deus. Deus não tem prazer em usar bonitões, lindões, homens segundo padrões de uma sociedade mal corrompida, padrões do mundo, para fazer com que as pessoas venham admirar a beleza da pessoa, a beleza da voz da pessoa, tá certo? De repente até a gramática da pessoa, Deus iria usar para poder transmitir a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que transforma. Não, Deus não usou isso, não usou, não usará. Deus usou pessoas simples, pessoas realmente que não tinha formosura, não tinha beleza, não tinha uma estética, não tinha um padrão de beleza para a época e para hoje, tá certo? Só que não quer dizer que as pessoas têm que andar relaxadamente, para dizer que é uma pessoa cristã, uma pessoa deve andar totalmente assim trouxa, né? Totalmente troncha, e achar que tem que ser assim porque assim Deus pede, não. Um asseio, uma certa arrumação, um certo comportamento é muito importante para perante as pessoas, para aquele que vai pregar e vai ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Algo bem prudente, algo bem modesto. Correto? Verdadeiramente, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui já vai para a cruz. Aqui já vai para a cruz, aqui já está na cruz, né? Esse versículo já fala da cruz. Tomou sobre si nossa enfermidade, nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui você pega lá então os evangelhos, 4 evangelhos, eu vou mostrar para você mais tarde, na outra live, passagens que mostram o sofrimento de Jesus
do começo do julgamento até a sua cruz. Então, aqui ele fala, então, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. Tá certo? Ele fala assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, nossos pecados. É verdade? Deus derramou sobre ele a sua ira, né? Derramou sobre ele os nossos pecados. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele o castigo. O castigo que era para nós, Deus derramou sobre ele. Porque era um intercessor, o único intercessor, o único cordeiro imaculado, o único cordeiro perfeito que Deus aceitaria uma expiação dos pecados da humanidade. Passado, presente, futuro, foi o único cordeiro que Deus aceitou, foi Jesus Cristo. É por isso que João Batista, ele fala abertamente, quando estava com seus discípulos, Jesus estava passando, ele disse para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá certo? Ele fala assim, pelas suas pisaduras fomos sarados. Tá certo? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, sem pastores, perdidos, a nação de Israel, o mundo em si sem Cristo, andando desgarrado, perdidos, batendo cabeça, abobados, ludibriado, enganado, arrastado por Satanás. Mas o Senhor fez cair sobre ele, o Messias encarnado homem, e a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui fala então que João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aqui fala então, ferido, caiu sobre ele a iniquidade, ele foi moído, ele foi oprimido, ele foi açoitado. Então, João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deu seu Filho, aonde? Na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é Deus falando. Deus fez a sua parte. Ele entregou seu Filho na cruz do Calvário. Ele deu seu Filho único, para que todas as nações, todo homem de todas as nações, mulheres de todas as nações, do começo do passado da era apostólica até o tempo que haverá ser humano na terra, crê nesse Messias que morreu na cruz do Calvário. Ele fala, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente e seja lançado no lago de fogo, mas venha a ser salvo eternamente. Então, a salvação eterna é o homem que decide, é a mulher que decide. Os céus e o inferno, quem escolhe é o homem, é a mulher que escolhe. Não é Deus que escolhe para você. Não é Deus que manda você para um capricho pessoal. É você ou nós que fazemos isso aí. Então, Jesus também falou no capítulo 14, 6. Tá certo? Ele falou para Filipe, falou para os apóstolos, falou para a geração que estava ouvindo ele ali, as pregações durante 3 anos. Ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Novamente dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai aos céus eternamente, ninguém vai viver eternamente nos céus de Deus. Ninguém vai ter o passaporte para chegar no céu perante Deus. Ninguém vai chegar perante Deus com suas boas obras, com suas bondades, com suas ações sociais, com seus benefícios sociais, com sua cultura, com sua ética, com sua moral, com seus valores de família, tradição de família, e colocar como peso perante Deus, porque você foi um homem ético, moral na sociedade aqui na terra, você foi um homem de boas ações, você foi um homem esmoleiro, você deu esmola, você repartiu seus bens, você não falou, não saiu da sua boca palavras obscenas, você teve um comportamento impecável como pessoa, um homem estudado, uma pessoa estudada, uma mulher estudada, bem formada, bem educada. Isso não é peso para a salvação, porque fala assim,
Jesus falou claramente em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Então, se você não aceitar Jesus Cristo, não abraçar uma fé em Jesus Cristo, se você não entregar a sua vida para Jesus, se você não derramar a sua vida para Jesus, se você não permitir que Jesus venha lavar a sua vida, seus pecados no sangue do Cordeiro, e você não confessar Ele como teu único, suficiente salvador de sua vida, você não vai para os céus com Deus. E não sou eu que estou dizendo isso aí. Não há liderança que vai dizer para você isso aí. Não há nenhuma cartilha, não há nenhum livro, em biblioteca, onde você for. Você não vai encontrar nada que alguém está dizendo que você não vá, é porque você não merece. Não, é Deus falando pela sua palavra. Se você não passar por Jesus e não sentar com Ele, como Nicodemos fez, e pedir razão na tua fé e falar para Ele, Senhor, como é necessário eu nascer de novo? Então você vai ter um encontro com Jesus, você vai ser purificado no sangue dele, vai ser lavado, santificado, regenerado, justificado, você vai ser selado com a Espírito Santo da promessa e você vai ter uma vida eterna com Deus nos céus. Agora, nada, o apóstolo Paulo fala lá no livro de Efésios, para a igreja de Éfeso, que tinha na época, hoje é a Turquia, onde aconteceu aquele terremoto terrível lá, que dizimou milhares de pessoas. Ele falou para aquela igreja lá, ele estava em Roma preso e falou para aquela igreja, porque pela graça de Deus vós sois salvos. E isso não vem de vós, é mediante a fé que vem de Deus a vós. Não vem das obras humanas para que ninguém se glorie. Então ninguém pode fazer obras humanas e achar que vai se salvar pelas obras humanas para se gloriar perante Deus, dizer, Deus, eu consegui minha salvação. Eu batalhei, eu consegui por meus atos, minhas bondades, as minhas benesses, as minhas esmolas. Não. Pela graça de Deus. O que é graça de Deus? A graça de Deus é um dom imerecido, é um favor merecido ao homem. Você ou nós não merecemos nada de Deus a não ser o lago de fogo eternamente. E Deus, na sua infinita misericórdia, pelo seu muito amor que amou a humanidade, Ele deu seu Filho na cruz do Calvário, derramou seu sangue por nós, pela humanidade, e aí então ele cumpriu perante Deus todas as profecias velho-testamentárias em si de pagar os pecados da humanidade. Quando você lê lá nos Evangelhos, no livro de São Mateus, Marcos, lá, diz que no momento que ele estava na cruz morrendo, houve uma escuridão tremenda, por 3 horas. E houve um terremoto na região. E as pessoas ficaram apavoradas. E até o próprio centurião romano que estava ali, como fosse um oficial do dia para poder examinar a sua crucificação e a sua morte e passar o relato para Pilatos, ele declarou abertamente, ele falou aquilo, um centurião, se fosse hoje um capitão, ele falou, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E ele creu naquilo, um gentil. Então a salvação não vem daquilo que nós achamos que vai acontecer, por meus atos de bondade, é por Jesus Cristo. Então o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, se fala, é o livro messiânico, é o livro mais messiânico, porque fala mais do Messias. De todos os livros da Bíblia, é o livro mais messiânico, que fala do Messias que viria, que veio e que virá 2 vezes agora, na frente. Buscar a igreja, o corpo de Cristo, nos ares, invisivelmente, perante uma humanidade que não verá, e depois virá para reinar 1000 anos na terra, e onde todo olho verá, quando ele descerá dos céus, com milhões de anjos, e descerá sobre essa terra, em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e reinará por 1000 anos, literalmente falando, e regerá as nações com vara de ferro, onde haverá, verdadeiramente falando, a paz e segurança que os governantes, durante milhares de anos, não conseguiram estabelecer no mundo a paz e segurança que tanto fala. Então, meus amados, terminando aqui,
O versículo 10 fala então assim, de Isaías 53, todavia ao Senhor Deus poderoso agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser de expiação do pecado, e verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui mostra então que Deus fez a sua parte. Lá em Isaías, profetizado há 2.500 atrás, profetizado, aconteceu 500 anos depois, com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Meu amado e minha amada, preste muita atenção. Deus te ama e te chama para o seu reino. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima live.